Então o Banco do Brasil passou por uma semana difícil na bolsa, suas ações despencaram, caíram cerca de 13%, uma queda de um CDI de um ano inteiro em 5 dias de bolsa. E com isso muita gente se questiona se os dividendos não vão cair também. Por outro lado, quem está no Banco do Brasil a um prazo um pouquinho mais longo, de tipo 5 anos, já vê o seu patrimônio se multiplicar por quase 3 vezes. Mas o que importa para quem é investidor é o que vai acontecer daqui para frente. Será que essa queda recente de Banco do Brasil é um sinal de que tem outras quedas por vir, de que apenas o início de um período bem pior para o Banco do Brasil? Ou será que, por outro lado, isso aqui não é justamente uma oportunidade de você comprar uma boa empresa agora a um preço menor? Bom, sei que tem muitos investidores se questionando isso, por isso que eu tenho um conselho, ou melhor, nós aqui no Clube do Valor temos um conselho para te dar sobre as ações do Banco do Brasil nesse momento. E quem vai te dizer qual é esse conselho é o meu sócio Felipe Almeida, que você conhece bem, sabe que é fera. Já deixa o dedo no like do vídeo, comenta aqui se você está comprando ou não o Banco do Brasil e presta muita atenção no que está por vir. Bora lá, as ações do Banco do Brasil caíram pra caramba já na última sexta-feira. Hoje, segunda-feira, início da semana de 19 de maio. As ações chegaram a cair praticamente 1,8% e terminaram o dia caindo mais que isso, praticamente mais 2,5%, totalizando aqui uma queda de praticamente 14% nos últimos 5 dias. Isso aqui acontece porque as pessoas vão começando a tomar conclusões sobre o novo cenário da empresa. Aí as conclusões começam a virar recomendações. Algumas pessoas já começando a dizer para vender, para ter um pouco mais de cautela. Aí as recomendações passam a virar mais confiança ou descrença em uma empresa, nesse caso aqui a última opção, o que traz um volume maior de vendas por parte dos investidores e que naturalmente acaba fazendo o preço cair. E logo na primeira manhã pós-resultado do Banco do Brasil, o que a gente vê são manchetes como essas aqui, ó. Banco do Brasil é armadilha de valor, BTG joga a toalha e rebaixa preço do Banco do Brasil, BTG rebaixa ações. As coisas ainda podem piorar. E ainda na sexta-feira a gente tinha outras casas de análise jogando a toalha sobre a empresa. O Banco do Brasil frustra o mercado, analistas rebaixam a ação e esperam um dia ruim. E aí fica a pergunta, o que é que eles estão vendo de tão negativo no resultado e na empresa nesse momento para todas essas recomendações ruins? Porque o ponto é que mesmo depois dessa queda de quase 15%, o BTG Pactual não vê um ponto de entrada muito bom não. E a principal ideia por trás disso é que o pior ainda não teria passado. Teria mais queda para vir pela frente ainda. E na verdade, na mesma reportagem, eles falam que o balanço do banco já não é mais tão robusto como ele já foi um dia. Ora, isso aqui passa um tom de que a confiança nos próximos resultados e nos números da empresa já não está nos seus melhores dias, não. E a principal preocupação para causar isso tudo aqui são os problemas que o setor agro está vivendo aqui no país nesse momento. E uma vez que esses créditos do agronegócio representam praticamente 1/3 de todos os empréstimos do Banco do Brasil, é natural que o pessimismo aconteça um pouco mais. E aí, para quem não lembra, desde 2024 o setor agro vem sofrendo com alguns pontos, principalmente esses dois aqui que eu te trago na tela. Os desafios climáticos e aumento da produção, onde no ano passado a gente viu alguns eventos climáticos extremos, voltando ali as chuvas excessivas no Rio Grande do Sul e as secas severas acompanhadas de queimadas no norte, centro-oeste e sudeste brasileiro. E para gravar isso tudo ainda, a gente viu os custos de produção e os preços das commodities dispararem no ano passado, deixando mais caro insumos como fertilizantes e outros insumos que o agro precisa comprar para operar ali. Naturalmente, isso apertou a margem dos empreendedores agro no Brasil, apertando um pouco mais as contas deles. Só que pensa comigo, a gente tá falando de um dos setores que mais mexe o ponteiro, que mais afeta positivamente ou negativamente a economia do Brasil. E é justamente por causa disso que boa parte dos produtores agro, principalmente dos produtores de médio porte, eles ficam aguardando um pouco mais para ver se o governo vai entrar com algum subsídio, com alguma renegociação de dívidas, com algum auxílio para esse momento de maior dificuldade. Até porque isso não é incomum. Eu puxei aqui um histórico dos últimos incentivos de renegociações de dívidas que o próprio governo já colocou somente para o setor agro. Aqui a gente vê mais de uma dezena de listas de exemplos assim. Aqui a gente traz como exemplo o próprio Desenrola Rural, que poderia trazer descontos de até 80% na dívida dos agricultores familiares. Então, sendo esse tipo de renegociação não tão incomum assim, o que parece é que boa parte dos produtores do setor agro estão esperando um pouco mais e não estão pagando as dívidas deles. E justamente aqui que a gente viu a inadimplência do Banco do Brasil crescer pra caramba, principalmente no início desse ano. A de 90 dias saiu de 2,9 no início do ano passado para quase 3,9, o que já deixa o Banco do Brasil com inadimplência de 90 dias acima da média do sistema financeiro nacional, que está em 3,2. E por causa disso, o non-performing loans, ou seja, a quantidade de dinheiro que não está trazendo receita necessariamente para o Banco do Brasil, também aumentou pra caramba, saindo de 9,5 bi no começo do ano passado para mais de 14 bi no início desse ano. É muito dinheiro que está improdutivo ali no balanço do banco. Justamente por isso, o Banco do Brasil já foi comparado até com o Bradesco, que vinha sofrendo com inadimplência também há um tempo. Se a gente isola essa estatística e olha só
somente para a carteira de crédito do agronegócio do Banco do Brasil, a gente vê que a inadimplência de 30 dias saiu de 1,7 para 4,11. Isso aqui é um aumento muito significativo dentro de um banco. E a de 90 dias praticamente triplicou também, saindo de 1,19 para mais de 3. Então essa postura do setor agro de não estar pagando tudo que eles devem agora, por si só já é ruim. Só que teve um outro problema que afetou pra caramba o balanço do banco, que foram as novas exigências da resolução 4966 do CMN, o Conselho Monetário Nacional, para redigir algumas novas regras gerais de apresentação de balanço de crédito dos bancos. Ela foi criada em 2021, mas só foi colocada em implementação agora no início de 2025. O resumo da ópera desse novo normativo aqui é que até o final do ano passado, os bancos tinham uma forma que eles poderiam declarar os créditos deles, principalmente os inadimplentes ali no resultado bancário. A partir desse ano, foram lançadas as regras mais rigorosas sobre como esse crédito, a carteira de crédito de cada um dos bancos e a inadimplência deve ser apresentada. Para vocês terem uma noção, para falar de inadimplência, foram criados 3 estágios de inadimplência, vamos pensar assim. O primeiro estágio é a inadimplência mais leve, que se chama de ainda performando, performing aqui, que é aquele crédito sem aumento significativo no risco desde a sua originação. Normalmente entram aqui os créditos que estão em risco com inadimplência de até 30 dias. Ou seja, o cara tem a parcela lá para pagar, mas já passou quase um mês e ele ainda está com a parcela anterior atrasada. E aí aqui a gente vai aumentando o risco de crédito. Para aquelas pessoas que já estão com mais de 30 dias de atraso ou algum red flag com rebaixamento interno, esses já passam para o estágio 2. E por fim, o estágio 3 dos créditos são aqueles que já estão atrasados por mais de 90 dias. E isso aqui acabou mudando toda a apresentação de resultados do Banco do Brasil. Para vocês terem noção da diferença de como era antes do normativo 4966, para que o banco considerasse uma perda financeira e precisasse cobrir o empréstimo não pago ali, ele poderia fazer isso no que se chamava de perda incorrida, que acontecia somente depois do default ser realmente materializado. Ou seja, apenas quando realmente o dinheiro não fosse mais voltar para o banco. Só que agora ele precisa fazer essa declaração no que se chama de perda esperada, que basicamente é fazer uma provisão antecipada, muitas vezes mesmo sem atraso desse crédito, caso o risco daquele crédito ali suba. Então isso aqui necessariamente já faz com que a provisão para devedores duvidosos, aquela reserva que o banco precisa guardar para cobrir eventuais rombos que os devedores venham a não pagar os créditos deles ali, essa quantia já aumenta naturalmente. Além disso, um outro fator relevante é que agora, dívidas que estão no estágio 3, elas não geram mais receita para o caixa. Ou seja, por mais que aquele dinheiro esteja emprestado, a pessoa que deve ao Banco do Brasil vai precisar em algum momento pagar aqueles juros, isso não é considerado na receita do banco, já que o estágio 3 é o maior risco de perder toda aquela dívida e a receita só se concretiza quando de fato o pagamento de juros é feito, quando pinga no caixa. E isso não precisava ser assim antes. Ele podia considerar aqueles juros como receita mesmo enquanto o crédito ainda estava em atraso. E para você ter uma noção do impacto disso no balanço do Banco do Brasil, só no terceiro estágio, o banco tem hoje mais de 86 bilhões de créditos aqui. Ou seja, nada disso dos devedores que estão aqui nessa linha estão gerando receita para o banco. Sem falar que a provisão aqui no estágio 3 também precisou ser muito maior do que era anteriormente. E aí é justamente aqui que a gente começa a ver naturalmente a receita do banco cair por causa dessas mudanças. A gente viu muitos contratos migrando do segundo para o terceiro estágio depois dessa crise do agro. Só de receita do estágio 3, o Banco do Brasil deixou de contabilizar R$1 bilhão. E graças ao provisionamento que precisou ser maior em cada um desses créditos, é natural que o custo com o crédito aumentou praticamente 19% de um ano para o outro, que tem justificativa ali no provisionamento maior que o banco está precisando fazer. Então juntou a crise do setor agro com a nova regulamentação aqui no banco. E aí beleza, isso aqui não é dos melhores cenários, realmente não é confortável passar por isso. E aí entra a pergunta do investidor, poxa, será que com isso aqui vai cair o dividendo? Porque naturalmente, se o lucro cai, como foi o caso aqui, recuou praticamente 20%, é natural que um pensamento direto como consequência seja ver o dividendo também cair, uma vez que esse sai do lucro. E aí aqui vamos pensar racionalmente e ser bastante honestos intelectualmente. A gente tem um trimestre no ano só. Não tem como a gente concluir muita coisa somente com isso. Até porque até o próprio Banco do Brasil, pela primeira vez em muito tempo, passou a revisar o seu guidance, a expectativa que ele teria de lucro líquido até o final do ano. E colocou ali, ó, no lucro líquido em revisão. Mas no mesmo tempo, o CFO, o diretor financeiro do Banco do Brasil, comentou que eles devem continuar pagando 40% do lucro líquido em dividendos em 2025, ou seja, manter um payout de 40%. E aí vamos fazer o seguinte, para a gente ter uma estimativa de dividendos, vamos fazer conta. O lucro aqui foi de 7,4 bilhões de reais, já considerando a queda que ele teve no primeiro trimestre. Ora, de 7,4, se já é conhecido que o banco vai continuar pagando 40%, que é o payout atual, ou seja, desses 7,4, 2,96 bilhões de reais vão virar dividendos para o cotista. E aí, se a gente considera o número total de papéis, que está em 5,7 bilhões, e se a gente divide o 2,96 pelos 5,7
2,73 bilhões de papéis, a gente chega num pagamento de dividendo por ação de mais ou menos 51 centavos. Isso seria o equivalente ao lucro do trimestre, né? Se a gente for pensar assim. Só que agora vamos multiplicar esse número por 4 para a gente tentar anualizar esse número, tirar do trimestre e passar para um período de 12 meses, caso tudo fosse exatamente igual a esse primeiro tri. Ora, o que a gente teria aqui é isso vezes 4, o que daria uma distribuição de pouco mais de R$2 no ano de dividendos para o Banco do Brasil. E aí, se a gente olha para o pagamento de dividendos dos últimos 5, o que a gente vê é que ele pagando mais ou menos 2, a gente sim teria uma queda de dividendos quando comparado com 23 e 2024, mas a gente estaria falando de um pagamento muito parecido com 2022, o que naturalmente já é um dividendo um pouco mais alto do que o banco estava acostumado a fazer ali em 20, 21, quando a distribuição girava na casa de R$1 por ação. Ah, Felipe, mas se a situação continuar se deteriorando e o lucro continuar piorando, isso aqui vai piorar. É óbvio, é por isso que isso aqui é uma estimativa. Compensação, o contrário também é verdade. Se a situação começar a dar qualquer melhorada, essas estimativas aqui, elas melhoram. Agora, sabe uma coisa que me chama muita atenção nessa história toda aqui? É que a renda variável é uma loucura completa, né? Enquanto muitas vezes o próprio setor agro, por ser o principal nicho que o Banco do Brasil atuava ali na sua carteira de crédito, trazia um ponto muito positivo para esse banco. Olha só, o Banco do Brasil está atrelado ao setor agro, que é o que mais cresce no Brasil. É muito importante ter um banco com carteira de crédito nesse setor. Isso aqui puxa muito o banco para cima. Nesse momento, a gente vê uma narrativa completamente oposta, como se não fosse mais positivo atrelado ao agro. Olha só, mas o Banco do Brasil agora está junto com o setor que está mais sofrendo, inclusive que não está pagando suas contas e esperando a renegociação que ele pode ter ali com o governo. E de repente a narrativa que era positiva sobre um mesmo aspecto passa a ser negativa. A principal conclusão que a gente tira daqui é que você pode narrar o mesmo fato de qualquer maneira que você queira. Ou seja, é difícil demais tirar conclusões assertivas que te levem a saber sempre o que você precisa fazer com base em critérios somente subjetivos. O Banco do Brasil é um banco centenário. O Banco do Brasil é atrelado ao agro. Tudo isso é critério subjetivo demais. E se é subjetivo, leva para narrativas, como eu acabei de te mostrar, e se leva para narrativas, leva para vieses emocionais. Quando a narrativa está muito positiva, você se sente confiante para querer comprar um pouco mais, e o contrário também é verdade. Quando a narrativa está muito mais negativa, o que a gente vê é isso aqui, ó. Armadilha de valor, BTG joga toalha para uma empresa que era considerada uma das melhores da bolsa há 6 meses atrás. Tá, Felipe, mas aí tu tá me falando tudo isso, como é que eu vou saber para ter certeza da hora exata que eu deveria comprar um ativo? Sem precisar ficar caindo dessa de qual é a narrativa do momento, o que é que vai acontecer nos próximos períodos. E é isso que eu quero te mostrar, porque eu tenho um conselho extremamente sincero para te dar sobre o Banco do Brasil. E eu sei que você clicou nesse vídeo querendo saber o que é que tá por trás dessas quedas do banco e deve ter clicado em outros, inclusive. E é muito legal e importante a gente entender o porquê por trás das coisas. Por que que um ativo subiu, por que que a bolsa tá caindo tanto, por que que a renda fixa subiu. Todos nós, seres humanos, temos um desejo intrínseco de entender o porquê das coisas. E é justamente porque esse desejo é padrão nos seres humanos que existe um viés emocional que descreve ele muito bem, chamado da ilusão do controle. Que faz com que todos nós, ao passo que a gente começa a entender por que que um movimento está acontecendo por trás de uma queda ou de uma alta de uma ação, por exemplo, a gente tem uma ilusão de que a gente pode controlar um pouco mais esse movimento só porque agora eu sei o que está acontecendo. E é a partir daí que você passa a ter uma falsa sensação que você vai ganhar mais dinheiro só por saber o que de fato está acontecendo. Só que eu preciso te dizer que isso não necessariamente é verdade. É muito legal entender o porquê das coisas e tal, mas somente isso não faz você ganhar mais dinheiro. Agora, por que que eu tô te falando tudo isso aqui? Porque o que realmente muda teu jogo e faz você realmente sair mais endinheirado do mundo dos investimentos é conhecer os seus próprios viés. E é por isso que meu principal conselho sobre o Banco do Brasil para você é que você passe a separar a partir de agora a tua mente irracional e emocional, curiosa, que quer entender o porquê dos movimentos, as narrativas, a troca de gestão, a relação do Banco do Brasil com o agro, e que isso tudo seja separado da tua mente irracional, que toma decisões assertivas, aquela que precisa se basear em dados, em números, e que sabe que não dá para simplesmente ficar mudando de opinião toda vez que a narrativa do mercado muda. Esse é o conselho que vai te guiar para a única forma possível de você sempre saber a hora certa de comprar um ativo. E é isso que eu quero te mostrar a partir de agora. Até porque foi exatamente essa filosofia que fez a gente aqui do Clube do Valor fundar a nossa empresa e manter a nossa filosofia de investimentos com base 100% em estratégias sistemáticas, racionais, focadas em dados, que tiram completamente a necessidade do investidor ficar tentando prever o futuro, que evita com que os seres humanos caiam nos seus próprios viés na hora de investir. Foi essa filosofia, inclusive, que fez com que a gente alcançasse mais de 4 bilhões de reais sob consultoria e gestão aqui no clube, e que nos fez ser reconhecidos como a maior consultoria de investimentos fora do eixo Rio-São Paulo aqui no Brasil. Tô te contando tudo isso porque se você quiser a nossa ajuda diretamente para investir e ter sempre a clareza de qual ativo
ativo você deve comprar para sua carteira. Aí eu preciso te convidar para participar de uma sessão de consultoria gratuita, um espaço de 1 hora, onde um dos nossos especialistas vai olhar para o teu caso de forma individual e entender como é que você poderia estar investindo muito melhor com base em dados. Você participar é totalmente gratuito, a única coisa que você precisa fazer é ler esse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Dito tudo isso, como é que o investidor sabe? Então, a hora certa de comprar, já que a gente falou de muitas narrativas, legal entender o que está acontecendo, como é que eu tomo decisão racional? Antes de eu te falar, me conta aqui embaixo o que é que você está achando desse momento. O agro, que era um argumento muito positivo, agora é um argumento negativo, a narrativa que muda tão rápido, os analistas que agora estão falando muito mais de venda do que de compra. O que é que você está pensando sobre o Banco do Brasil nesse momento? Me conta. Bom, e vamos lá. Se a gente falou que o processo mais importante é separar razão da emoção, a gente precisa fazer isso com estratégia 100% racional. É exatamente isso que a gente pensa quando a gente vai criar uma estratégia, como é o caso da máquina de dividendos, por exemplo, que busca sempre comprar as 10 ações que mais pagam dividendos de forma consistente e perene na Bolsa do Brasil. E para isso, a gente tem critérios que nos mostram exatamente como encontrá-las. Eu coloco aí na tela para você. As empresas precisam ter liquidez acima de 3 milhões. As empresas precisam estar com lucro positivo. Além disso, o lucro dessas empresas precisa ser crescente nos últimos 3 anos. O payout dessa companhia não pode estar descontrolado, ela não pode distribuir muito acima do lucro líquido dela, nem muito menos. A empresa não pode estar entre as mais voláteis da bolsa, isso traria um risco desnecessário. E, obviamente, ela precisa estar pagando um dividendo alto nos últimos 36 meses. Felipe, por que tu escolheu esses critérios? Não deveria colocar uma dívida líquida? Não deveria colocar um crescimento de lucro? E, na verdade, a única razão para a gente confiar nesse conjunto de critérios aqui é que ele já funcionou no passado. Quando a gente olha para os últimos 20 anos, a estratégia máquina de dividendos teve uma performance 4 vezes maior do que teve o próprio índice Bovespa aqui no Brasil. E é por causa disso que a gente passa a ter confiança nos critérios. É óbvio que isso aqui é uma estratégia sistemática somente para escolher ações de dividendos, mas esse mesmo raciocínio serve para toda a tua carteira de ativos. Inclusive, pensando nisso, se você quiser saber as 3 mudanças que você precisa fazer na tua carteira de investimentos para chegar até dobrar o teu potencial de retorno no longo prazo, aí eu preciso te convidar para uma aula gratuita que meu sócio e fundador aqui do Clube do Valor, Ramiro Gomes Ferreira, já vai dar na próxima terça-feira às 19 horas, te mostrando quais são essas 3 mudanças que você precisa fazer na tua carteira e como praticamente dobrar o retorno dos teus investimentos. Essa aula é completamente gratuita, a única coisa que você precisa fazer é clicar no segundo link aqui da descrição do vídeo. Beleza, agora vamos olhar para o Banco do Brasil sem narrativa, só focado em número. E o que a gente tem nesse momento é que anos fechados, a gente tem um lucro líquido que está crescente no Banco do Brasil. 22 foi maior que 21, assim como 23 foi maior que os anos anteriores e 24, inclusive, bateu o recorde histórico de praticamente 38 bilhões de reais de lucro pelo banco. Então isso quer dizer que o lucro líquido está crescendo. O payout do Banco do Brasil vem girando na casa dos 56% quando a gente olha a história recente. E isso necessariamente fez com que o dividendo por ação saísse de mais ou menos 40 centavos lá em 2016 para os praticamente R$ 2,50 que a gente viu em 2024. E é justamente nesse contexto que quando a gente olha para a média ponderada do dividendo dos últimos 3 anos para a empresa, a gente encontra algo como 8,5%. O que sim coloca o Banco do Brasil entre as 10 maiores pagadoras de forma consistente e perene na Bolsa. Agora, isso por si só significa que o Banco do Brasil vai continuar nesse ranking o tempo inteiro? E a resposta é não. Contanto que em algum momento ele mude esse cenário, o lucro que era crescente passe a não ser mais, ele simplesmente vai sair dessa estratégia aqui para que uma outra melhor entre no lugar dele. Mas o que dá para saber hoje, de forma racional, com base em dados, o que a gente tem no Banco do Brasil é isso aqui. Dito tudo isso, se você chegou até aqui, me conta o que é que você achou desse conteúdo. Esse conteúdo agregou valor para tua vida? Teve alguma informação que fez sentido para você, que te ajudou a ser um investidor melhor? Me conta que eu quero ouvir vocês nos comentários. Agora, se você quiser aprender a montar uma carteira de investimentos, mesmo que você esteja começando do zero, aí eu te convido a assistir esse outro vídeo aqui, que eu te contei tudo isso em detalhes. Eu vou estar te esperando por lá.